A cena mais marcante desta semana de luta contra o crime no Rio de Janeiro ocorreu na quinta-feira. Você viu, Patrícia, o Brasil inteiro acompanhou. Centenas de traficantes fugindo da Vila Cruzeiro, exatamente. Fugindo da Vila Cruzeiro naquele dia que tinha sido ocupada pela polícia, em direção ao conjunto de favelas do Alemão, alvo da operação de hoje. Pois é, e na sexta-feira o repórter Marcos Uchoa voltou ao lugar da fuga e descobriu quem são os policiais da tropa de elite que desembarcaram de um blindado da Marinha e botaram todos esses bandidos para correr. Sexta-feira de manhã, bem cedinho, no alto da favela da Vila Cruzeiro, uma estrada leva ao caminho de fuga dos traficantes. A tensão da véspera ainda está presente. E depois da primeira curva, encontramos um soldado do BOPE. Aquela estradinha de terra que eles passaram, que eles fugiram, que é aquela imagem, é logo aqui em cima? Uma motocicleta abandonada, uma de tantas, e pouco depois, mais alguns integrantes do BOPE. Desde a invasão da favela no dia anterior, eles estavam ali, montando guarda sobre o território recém-conquistado. Os caras foram largando tudo, né? Largando tudo, né? Eles ficaram na mata ontem. Era. A gente chegou, desembarcou no blindado aqui, ficou trocando aqui com eles, mas depois eles fugiram. Mas a única equipe que chegou aqui foi a nossa. Foi de vocês, né? Não poderia que eles estavam aí, só com o blindado da Marinha. Desembarcamos em cima deles aqui. É mesmo? Aí nossa tropa desembarcou por trás do blindado, aí confrontamos com eles, eles correram para a mata. Aí da mata a gente não conseguiu progredir mais, que a gente não viu. A patrulha do BOPE, alerta, sobe estrada acima. Eles não sabem o que está pela frente e tampouco se algum traficante ainda está à espreita em toda essa área. Eles conversam e lembram do confronto. Cada um deu um disparo ou dois, todo mundo. Porque nós só atirávamos no que nós estávamos vendo. E eles atiravam muito. Né? E também tem que ter cuidado, né? Pode ser um morador, que o que não falta é um morador querendo sair no meio do tiroteio. Na realidade, estão desesperados, né? Estão doidos para ir embora. É hora de continuar. Mas agora, não só a placa avisa o perigo. Daí para frente, sem a companhia do BOPE, prosseguimos pela estrada que nessa parte ainda é asfaltada. Mas pouco depois encontramos o que procurávamos. Aqui começa a estrada de terra por onde os traficantes fugiram no cerco à Vila Cruzeiro. A gente está fazendo exatamente o mesmo caminho de fuga deles, quando eles ficaram surpreendidos, como o pessoal do BOPE disse, com a rapidez com que os policiais chegaram e cercaram eles. Então aquela fuga, aquela debandada dos traficantes começou lá embaixo e as imagens que a gente viu do Globocop são as imagens exatamente da fuga através dessa estrada de terra. Cápsula das armas dos traficantes que deram tiros exatamente nesse lugar. Foi nessa curva que um franco-atirador da polícia acertou um dos traficantes que caiu e depois foi ajudado por um comparsa para atravessar para o outro lado da estrada. Ainda tem uma sandália aqui, provavelmente deve ser uma sandália de um dos bandidos. Um dos grupos que veio pela estrada decidiu não continuar pela estrada e cortar caminho aqui pelo meio do mato. A gente vê até a trilha que eles pegaram, começa aqui. E aqui quando você passa essa curva, você já se depara com o Complexo do Alemão, que era exatamente o ponto para onde eles queriam chegar, que era exatamente a fuga, era em direção à proteção dos traficantes do Complexo do Alemão. É com uma certa apreensão que avançamos um pouco mais. A curiosidade fala mais alto. O BOPE não chegou até aqui, não veio até aqui, não está aqui agora. Então, de certa maneira, o nosso limite também é aqui, já que é possível que nós possamos encontrar traficantes ali no Complexo do Alemão se a gente prosseguir esse caminho. E a última imagem que a gente teve do Globocop foi exatamente aquele grupo, aquele bando grande de traficantes descendo já em segurança para eles do lado do Complexo do Alemão. Na volta reencontramos os soldados do BOPE, esses homens que de certa forma foram a vanguarda, os heróis do ataque à Vila Cruzeiro. Foram os primeiros a chegar e a ficar até o fim. Quando é que vocês decidiram parar e sair? Quando nós chegamos nesse ponto, o coronel falou, vamos agora dar ré, colocar a parte traseira do blindado para o muro e nós vamos desembarcar protegidos pelo blindado. Aí que nós conseguimos desembarcar. Mesmo assim recebemos muito tiro. Aí quando nós rechaçamos, eles correram aqui para o mato. O curioso, de certa maneira, é que vocês, o grupo que estava na frente, eram poucos, vocês eram poucos. Quando vocês começaram a atirar, Éramos 12. Tiramos 150. Como isso foi possível? Tão poucos botarem tantos para correr?
Para o BOPE, os blindados da Marinha fizeram toda a diferença. Eles passaram por cima, atropelaram e ignoraram os obstáculos colocados pelos traficantes. Por isso, tudo foi muito mais rápido do que se imaginava. E pôde-se ver o resultado pouco depois, ainda no fim da tarde de quinta-feira. A entrada da favela era quase um cenário de guerra. Esse largo é emblemático aqui porque são as imagens daquele caminhão de eletrodomésticos, né? Que ficou pegando fogo durante muito tempo e arrebentou um pouco da fiação. E do caminhão sobrou praticamente nada. Andar por ali é também tentar imaginar o terror de quem vive perto do que foi esse inferno. Os policiais do BOPE encontraram logo depois um arsenal que parecia vir do quartel deles próprios. Tinha tudo necessário para um soldado do BOPE. Fardas, coletes, armas, drogas e aparelhagem normal do tráfico fazem parte do negócio e também foram deixados para trás. E motocicletas? A Vila Cruzeiro tinha uma quantidade impressionante de motos, todas abandonadas pelos traficantes que fugiram. São centenas. Saiu o pessoal do movimento porque agora o que se movia pela Vila Cruzeiro eram outros pesos pesados. A saída do blindado da Marinha, que entrou no começo da tarde e agora está indo embora aqui da Vila do Cruzeiro, né? Batendo, passando e assustando todo mundo, embora é claro que quando eles entraram, o susto tenha sido muito maior para todo mundo do que é agora. A noite vai caindo. A polícia ainda está naturalmente tensa, desconfiada. A falta de energia traz problemas imediatos e torna tudo mais fantasmagórico. Luz nessa hora só dos faróis dos blindados, que continuam a ser utilizados. São refúgios para os policiais. Por dentro de um blindado da Marinha, são 20 soldados, no caso, né, que se acomodam aí até o início da operação. A concentração principal de tropas é aqui embaixo, né, no início, mas, obviamente, durante a noite, eles precisam proteger a favela em vários pontos. É hora de ir embora e encontrar um lugar seguro para se passar a primeira noite dessa transformada Vila Cruzeiro. Lá dentro, o breu é total, mas a rua principal na entrada da favela ainda tem luz. Está tudo deserto. Hoje realmente foi um dia de guerra. É uma força que veio para nos libertar, que realmente nos liberte desse problema, que não pode recuar. Iluminada, a Igreja da Penha vela por todos. As horas passam e só os que não têm ideia dos perigos se atrevem a placidamente desfilar pelas ruas. Ainda está escuro e um trabalhador relutante cumpre o seu dever e vai à luta, mas estranha estar sozinho. Essa aqui, pô, é muito movimentada essa hora. Desce muitos trabalhadores. A maioria não está descendo porque está com medo. Finalmente amanhece. Ainda atordoados, ressabiados, os moradores da Vila Cruzeiro tateiam, dão os primeiros passos dessa nova vida. E foi nessa hora que refizemos o caminho da fuga dos traficantes. Mas na volta, se pôde ver que a Vila Cruzeiro ainda não estava pacificada. Primeiro é hora de se proteger. E depois, de correr. Caminhar por ali não é um passeio. Vocês podem estar perto, ficaram cuidado. Um beco aqui, outro ali, um labirinto depois e, no fim, de uma escada, a surpresa. Uma espécie de uma clínicazinha, um hospitalzinho improvisado aqui dos traficantes na Vila Cruzeiro, né? Você vê a maca aqui, o instrumento aqui cirúrgico, tudo necessário para fazer pelo menos um curativo ou algum tipo de operação nos traficantes, já que, obviamente, eles não podem ir para nenhum hospital. Lá fora, para os moradores da Vila Cruzeiro, essa ocupação policial ainda era naturalmente um pouco estranha. Todos aparentavam a tranquilidade de quem conhece o terreno. Mas para o BOPE, cada casa, cada viela, podia ser uma ameaça. É um convívio ainda delicado. Pouco depois, são os moradores que indicam o que é, no final das contas, o pior de tudo isso. Sobe a escada, atravessa um lixão, se escala uma pirambeira e lá em cima... Aos poucos, os moradores se aproximam para ver o corpo. Ninguém reconhece o rapaz. Uma morte horrível. Infelizmente, tão comum num local como a Vila Cruzeiro. Deram um monte de tiro. Não leva as crianças lá não, cara.
Não leva as crianças. Não leva não, cara. Leva criança pra lá não, cara. Conviver com imagens de corpos e mortes violentas não deveria fazer parte da infância de ninguém. Esse garoto recolhe os cartuchos espalhados por tantos tiroteios. Já seria triste se fosse para brincar, mas é para sobreviver. O que você faz com ele? Vendo no ferro velho. No ferro velho? E quanto dá de dinheiro? 9, 20, por aí. É?